Bom, gente, agora eu vou resolver a terceira questão do trabalho do semestre passado. A terceira questão, ela pede para a gente saber se isso aqui é uma função contínua ou descontínua. Então, a terceira questão é sobre continuidade. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem essa função aqui, a gente vai usar ela se x for diferente de 1. E como é que eu sei que esse x é diferente de 1? Isso daqui ele está me dizendo que eu posso tanto fazer o x com valores menores do que 1, ou posso fazer tanto x com valores maiores do que 1, beleza? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que fazer um limite. Se eu utilizar o x com valores menores do que 1, né? Menor do que 1, eu vou estar dizendo que x se aproxima de valores menores do que 1 pela esquerda. Então, eu vou ter que fazer um limite de x tendendo a 1 pela esquerda. E o outro limite é quando x se aproxima de 1 pela direita, com valores maiores do que 1. Aí uma dica rápida para saber, né? Qual lado eu vou ter que usar. Quando o sinal de menor que está apontando para a esquerda, não é isso? Eu vou fazer o limite de x tendendo a 1 pela esquerda. E quando o sinal de maior que aponta para a direita, eu vou utilizar x se aproximando de valores maiores do que 1 pela direita. Então eu vou usar o limite de x tendendo a 1 pela direita, beleza? Então vamos lá. Limite de x tendendo a 1 pela esquerda, eu vou utilizar essa função aqui. Então, 1 menos x sobre 1 menos x ao cubo. Beleza? Então vamos lá. Isso aqui é uma questão, uma função de limites de indeterminação, não é? Se eu pegar esse 1 e substituir aqui no denominador, se ele zerar, já é uma indeterminação. Então, substituindo aqui, né? Esse 1 eu vou elevar ao cubo, e 1 ao cubo é 1. Aí vai ficar 1 menos 1, que já dá 0. Então já é uma indeterminação. Então eu tenho que fazer de uma outra maneira para poder resolver a questão. Então como é que eu posso fazer isso? Eu vou repetir esse 1 menos x, porque ele vai ser a parte que a gente vai ter que cortar para fugir da indeterminação. O que eu posso fazer com esse denominador? Eu posso dizer que esse 1 é a mesma coisa do que 1 ao cubo. Beleza? E o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um pequeno produto notável. Eu fiz justamente esse 1 ao cubo para ele virar um produto notável, porque o x estava ao cubo. Então, se eu levar 1 ao cubo, eu vou ter um produto notável. Qual é esse produto notável? Esse produto notável aqui é a diferença dos cubos. Que a diferença dos cubos é a mesma coisa do que a menos b, que multiplica a ao quadrado mais a vezes b mais b ao quadrado. Então, esse produto notável é a mesma coisa que esse daqui. Então, a gente vai só resolver ele substituindo. O menos x. Onde tiver a, né, eu vou colocar 1, que o meu a é o número 1. Então, vai ser 1 menos o b, que é o meu x, que multiplica 1 ao quadrado mais 1 vezes o b, que é o meu x, mais o x ao quadrado. Beleza? Pronto. O que eu já posso fazer aqui? Eu posso cortar esse 1 menos x com esse 1 menos x. Aí eu vou ter aqui agora, resolvendo, vai ficar 1 sobre 1 ao quadrado é 1. 1 vezes x vai ser x. E eu vou repetir o x ao quadrado. Pronto. Como aqui todos os valores do denominador são positivos, substituindo tudo por 1, ele não vai zerar já. Então vai ficar 1 sobre 1 mais 1 mais 1 ao quadrado. Então a resolução dessa questão, dessa função do limite, vai ser 1 mais 1
mais 1, né? Que 1 ao quadrado é 1. Então vai ter o somatório de 3. Beleza? Então esse é o resultado do limite com x tendendo a 1 pela esquerda. Agora fazendo o limite de x tendendo a 1 pela direita. E eu vou usar essa mesma função, né? Porque ó, quando eu uso o x tendendo a 1 pela direita, eu vou utilizar essa mesma função. Beleza? Aí quando o x for igual a 1, eu vou utilizar a função 1. Então vamos lá. X tendendo a 1 pela direita. Eu vou ter 1 menos x sobre 1 menos x ao cubo. Praticamente vai dar o mesmo resultado. Beleza? 1 menos x, o denominador substituindo por 1 ele vai zerar, né? Então já é uma determinação. Então eu posso reescrever esse 1 ao cubo menos x ao cubo. É a mesma resolução da questão. Beleza? Isso aqui vai virar um produto notável, né? Esse denominador vai virar um produto notável, que é esse aqui que está aqui em cima. Então vai ficar 1 menos x, que multiplica 1 ao quadrado, mais 1 vezes x, mais x ao quadrado. Beleza? Aqui eu já posso cortar, né, novamente, esse 1 menos x. E o resultado vai ficar 1 mais x ao quadrado. Como aqui não vai zerar, eu já posso apenas substituir, né? 1 mais 1 mais 1 ao quadrado. E eu vou ter o mesmo resultado quando o x tende a 1 pela esquerda. Beleza? Agora, vamos voltar aqui para a função. Quando eu digo que o x ele é igual a 1, ele não está se aproximando do 1 nem pela esquerda nem pela direita, porque ele está sendo igual a 1. E quando o x é igual a 1, eu vou utilizar a função 1. Então, fazendo esse limite, o limite de x tendendo exatamente ao número 1, o resultado dele é 1. Beleza? O resultado desse limite é 1. Porque o limite de uma constante, o resultado é a sua própria constante. Beleza? Bom, gente, aí recapitulando o conceito de uma continuidade, né? Para a função ela ser contínua, ela tem que dar o mesmo resultado no valor dos limites, tanto pela esquerda, pela direita e no ponto, né? Quando x é igual a 1, ele está dizendo que x ele é igual nesse ponto. Então, se os valores forem os mesmos, se os três limites forem iguais, a função ela vai ser contínua. Se os valores forem diferentes, a função ela é descontínua. E aqui a gente pode observar que a função ela já vai ser descontínua. Por quê? Porque os valores de x tendendo a 1 pela esquerda e pela direita, eles deram iguais. Deu 1/3. Só que quando x ele é igual a 1, o resultado desse limite é 1. Então já é um valor diferente. Então essa função é descontínua. Ela vai ser descontínua. Se os valores tivessem dado, por exemplo, 1/3 nos três limites que a gente calculou, ela seria uma função contínua, porque os três limites têm que ser exatamente iguais. Como aqui deu valores diferentes, então ela é descontínua. Beleza? Aí ela pede para a gente montar o gráfico. Vamos lá. Um pequeno detalhe que a gente precisa saber é que na hora de montar o gráfico, a gente tem que saber
se ela vai ter bolinha aberta ou bolinha fechada. O que é isso? Quando eu tenho aqui valores que são maiores, né, ou menores do que 1, por exemplo, isso aqui vai ser bolinha aberta, beleza? Quando eu tenho um x igual a 1, no ponto, isso aqui vai ser bolinha fechada, beleza? Se fosse menor ou igual, bolinha fechada. Se fosse maior ou igual, bolinha fechada. O sinal de igual, bolinha fechada. Maior que, bolinha aberta. Menor que, bolinha aberta. Beleza? O limite, quando o x tende a 1 pela esquerda, esse resultado vai ser uma bolinha aberta. A mesma coisa quando o x tende a 1 pela direita, esse resultado também vai ser uma bolinha aberta. Já aqui, quando o x é igual a 1, o nosso limite é uma bolinha fechada. Beleza? Os pontos que a gente vai ter aqui no limite de x tendendo a 1 pela esquerda vai ser o próprio 1, meu x vai ser o 1, e o meu y é o resultado que eu encontrei do limite, 1/3. A mesma coisa aqui quando o x tende a 1 pela direita. O resultado que eu tenho dos pontos no gráfico vai ser 1, que é o valor de x, que ele já está me dando, e o resultado do limite que a gente encontrou, que é 1/3. E aqui o ponto no gráfico desse limite igual a 1 vai ser 1 e 1. Beleza? Agora, montando o gráfico. O gráfico ele vai ser meramente ilustrativo, beleza? Eu vou dizer que o 1 ele vai ficar bem aqui. E o outro 1 aqui. 1/3, eu vou colocar ele mais ou menos aqui. Quando eu tenho o valor de 1 igual a 1, isso aqui vai ser uma bolinha fechada, correto? Bolinha fechada. E quando eu tenho o valor de x igual a 1, eu tenho um valor encontrado de 1/3. Só que isso aqui vai ser uma bolinha aberta, beleza? Que como a gente já observou, o x tendendo a 1 pela esquerda e pela direita, o valor que a gente encontrou foi 1/3. E quando a gente encontra o x exatamente igual a 1, o valor que a gente encontra é o próprio limite, que é 1. Beleza? Então esse praticamente é o gráfico montado. Ele vai ficar assim, porque como o gráfico é uma função racional, o gráfico ele vai ser mais ou menos assim. Ele vai passar pelo ponto de 1/3 e vai se aproximando de 1. Beleza? Por que é que ele é descontínuo? Porque ele passa pelo 1/3, só que ele não tem um valor exatamente no ponto 1. Porque o valor que ele tem exatamente no ponto 1 é aqui, ó, nessa bolinha fechada. Então, tá vendo que ele passa aqui, mas não passa aqui? Então, isso aqui já é uma função descontínua. Entendeu? Se o gráfico passasse por cima desse ponto número 1, aí sim seria contínua. Mas, como ele passa por um valor de 1/3, que é a bolinha aberta, que ele se aproxima pela esquerda, e quando ele chega no 1, ele não vai ser 1/3, ele já é um outro valor. Ele é 1 aqui, ó. E quando ele vem pela direita, ele chega a 1/3, mas não é o número 1. Quando ele assume o valor de número 1, o valor que ele tem é o próprio número 1. Beleza?